Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto. Nosso tema de hoje é como você se enxerga, como você se vê cristão. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que já conhece o nosso trabalho, por favor, dá like, aperta o sininho para assim quando nós gravarmos os próximos vídeos, você vai ser o primeiro a ser notificado, ok? E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, inscreva, dá like, encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Passe esse conteúdo para sua lista aí de contato, com certeza tem alguém, ok, que esse vídeo possa interessar muito mais do que você. Sempre tem alguém que esse vídeo possa acrescentar algo importante, que pode mudar a forma que ele enxerga a si mesmo e a forma que ele enxerga a vida, ok? Lembramos que nesse canal nós falamos de cristianismo e o mais importante, o nosso foco principal, nós falamos de propósito de vida. Meu amigo, minha amiga, você que é cristão, você que não é cristão e que está assistindo esse vídeo, você não nasceu por acaso, como muitas visões aí nos fazem acreditar, ok? Você não nasceu por acaso, existe um propósito pelo qual você nasceu. A sua vida não é um acaso, você não surgiu por acaso, você não nasceu aqui por acaso, você é muito importante para a sua sociedade, para a sua família, para o país onde você nasceu. Existe o porquê de você ter nascido na sua família, no seu país, na sua sociedade. Então, a sua vida é muito importante. Só que tudo vai depender como você se enxerga, ok? Então vamos lá. Antes de seguirmos, gostaríamos primeiro de dizer o seguinte: nós nascemos e crescemos vida inteira diante de dois cenários extremos, ok? Nós vivemos a nossa vida inteira diante de dois cenários extremos. O que nós queremos falar aqui é exatamente, cada um desses cenários não tem nada a ver com aquilo que você realmente é. Então nós vamos procurar a saída de o que a Bíblia diz que nós somos, vamos procurar uma saída daquilo, procurar achar uma forma para você entender como Deus te enxerga. Então você não é maioria das vezes aquilo que você acha certo, ok? A maioria de nós temos uma ideia totalmente distorcida daquilo que nós realmente somos. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Esse vídeo exatamente veio aqui para tentar falar isso daí, tentar colocar a distorção que nós temos sobre quem nós somos e qual é a visão de Deus sobre nós, ok? Então, como eu falei agora, nós vivemos normalmente em dois cenários extremos, e esses dois cenários não tem nada a ver com quem nós somos. Qual é esse primeiro cenário? O primeiro cenário diz que você não vale muita coisa, ok? Diz que você não vale muita coisa, razão pela qual você precisa sempre ter circunstâncias ou certo tipo de pessoas para te ajudarem, para te colocar no caminho, para te moldar aquilo que você precisa ser. Essa visão, meus amigos, é uma visão exatamente para te tornar dependente e te manter preso a esse tipo de circunstância, para te manter preso às pessoas, para te manter preso em determinado tipo de visão, te manter preso em determinado tipo de circunstâncias, porque ele diz que você é um ser humano cheio de defeitos, cheio de pecado, cheio de limitações, e você precisa de estar debaixo de certo tipo de circunstâncias ou pessoas, senão a sua vida vai ser um fracasso. É claro que todo ser humano tem defeitos, ok? Então, um dos propósitos de você viver é exatamente aprender na vida, aprender a corrigir as suas falhas, os seus defeitos, as suas ignorâncias, ok? Isso é um dos propósitos que você nasceu para viver. É sim, é verdade que você tem dificuldades, você tem limitações, você tem defeito, ok? Mas você também tem qualidades, você tem muita coisa que os outros precisam, que a sociedade precisa, razão pela qual você vive, razão pela qual você vem a viver. É assim que Deus te fez.
Deus não te enxerga uma pessoa cheia de defeito, um depósito de defeito, de vícios, de dificuldade. Deus te enxerga como um ser humano que tem várias qualidades, nasceu para cumprir um propósito, para ajudar a sua sociedade, ajudar pessoas, mas que ao longo dessa caminhada você precisa aprender a corrigir essas lacunas que você tem. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um ponto que vai te dizer que, ou aliás, ele vai te levar a acreditar que a vida é um triunfalismo total. Então, uma visão triunfalista da vida, você bota para quebrar, faz isso, faz aquilo, a vida é só para viver mares de rosas, de delícias e de conquista, mais conquista, tempo todo, ano após ano, só que a vida não é isso, tá? A vida, é claro que você nasceu para cumprir um propósito, para viver a sua vida, aprender a corrigir as suas mazelas, as suas dificuldades, mas você vai encontrar também dificuldades na vida. A vida é cheia de dificuldade, cheia de limitações, a vida é cheia de curvas e contracurvas, você vai tropeçar, você vai cair, às vezes você não vai triunfar, como muitas vezes essa visão nos faz acreditar. Às vezes você vai passar tempo que nós chamamos de tempo de vale e deserto, ok? Para aprender, para ajustar algumas coisas, tanto na sua vida cristã, tanto na sua vida profissional, tanto na sua vida familiar, em todas as áreas. Você vai ter ajustes e reajustes sempre. Então, a visão triunfalista também é outro extremo, que vai te dizer que se você não está triunfando, você não está avançando sempre, é porque tem algo errado na sua vida. Não tem. São duas visões totalmente erradas. De um lado, você não vale muita coisa, você tem limitações, precisa ter pessoas que têm que conduzir a sua vida, que têm que te dizer o que fazer, o que não fazer. Essa é uma visão para te manter dependente e engessado debaixo de uma certa visão que acaba beneficiando algumas pessoas, tá? E a segunda visão, a visão triunfalista, que diz que a vida é oba-oba, você só triunfa, não tem nada a ver. São duas visões extremas, ok? São duas visões extremos um do outro e te limita e te leva àquilo que não é verdade. Então, você não é só, novamente, você vale sim para Deus, para a vida e para a sociedade, e do outro lado, a sua vida não é só triunfalismo, você vai encontrar períodos de dificuldade, você vai encontrar períodos de limitações, períodos de erro e acertos, período de vale, ok? E de deserto, período em que você tem que ficar sentado, ouvir, aprendendo e ajustar o seu caminho, ok? Então, essas duas visões são visões erradas. Lembrando, nós vivemos toda a nossa vida dentro desses dois cenários, de duas visões extremas. A visão de que você não vale nada, depende de pessoas, depende de circunstâncias, tem que ser assim para se dar bem. São visões para te limitar, para você a ser uma pessoa dependente de circunstâncias de pessoas, ok? Às vezes, até essas pessoas fazem isso com boas intenções, a manter você ali, você tem que ir para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, conforme essa visão te proporciona. Então você está se limitando, ok? Lembra, eu não estou falando aqui que as pessoas não precisam ouvir, não precisam aprender. Eu aprendo o tempo todo, o dia todo. E eu adoro aprender com criança, com velhos, com jovens, com as pessoas que se deram bem em suas áreas específicas, pessoas que Deus coloca na minha vida, eu aprendo. Mas lembra que, além de aprender, a resposta está dentro de você. A resposta está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você, ok? Alguns segredos que Deus vai colocar na tua vida para mudar a sua vida está dentro de você, ok? Isso não exclui a você aprender com pessoas, seguir caminho que os outros já trilharam antes e se deram bem. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem a ver aqui com soberba, não tem a ver com altivez, de orgulho, ser dono da verdade, não. Tem a ver de você saber que você não é um monte de entulho, você não é depósito de lixo, você vale muita coisa. Se não fosse assim, meu amigo, você não teria nascido. Deus empreendeu a obra de criação na tua vida porque Ele acredita em você, sabe que você vai dar resultado.
caindo, levantando, errando, acertando. Uma hora você vai aprender com isso e avançar. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, ok? Muito bem. Bom, e agora, o que Deus nos diz? O que Deus diz que nós somos? Como nós devemos nos enxergar? Como nós devemos nos ver? Então vamos lá. Muitas pessoas têm dificuldade quando a gente grava um vídeo falando que você é uma pessoa que tem valor, tem grandeza dentro de você. As pessoas, não, isso é coaching, isso é autoajuda. Como se a Bíblia que ele lê é livro de maldição. Bíblia não é livro de maldição, livro de bênção. Que Deus deu ao homem para que o homem possa aprender com leis que tem na Bíblia e poder avançar. A Bíblia nos diz tudo lá o que uma nação o que um homem é de verdade, segundo a visão de Deus. Então, como nós podemos andar dentro da lei de Deus para uma nação ser uma nação que agrada a Deus? Como um casal deve se portar diante de um e outro, exatamente para eles terem uma vida que agrada a Deus? Como todos nós devemos aprender com a lei de Deus, que é a Bíblia, para a gente poder avançar. Olha o que a Bíblia nos diz aqui no capítulo, no Provérbio, livro do Provérbio, capítulo 27 de Provérbio e versículo 19, ok? Ele diz o seguinte: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Novamente, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O que isso significa? Que como você se enxerga, ok? Exatamente a mesma coisa que nós vamos encontrar no capítulo 23, versículo 7. Como você olha si diante do espelho da água, o seu rosto reflete no espelho da água, como você se enxerga, como você acredita em si mesmo, assim você vai ser toda a sua vida, até que você muda suas paradigmas. Se você enxerga que você, puxa, obrigado, Deus me fez dessa forma, eu valho muito para Deus, eu posso fazer coisas incríveis que nem eu acredito que eu posso fazer, e você viver dessa forma, a sua vida vai ser como Deus projetou para ser. Você está me entendendo? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, se você acreditar que você é uma pessoa fracassada, precisa depender dos outros, precisa andar debaixo da vontade dos outros, precisa ser apenas moldado, apontado o caminho o tempo todo, como muitas vezes nós acreditamos. Eu já passei por essa fase. E não tem nada de errado para aprender, são fases da vida, tá? Mas a questão é você acreditar a vida inteira que você tem que depender da vida, do caminho dos outros, às vezes do propósito dos outros, do chamado dos outros e tal. Tem um certo período que às vezes isso é necessário para você poder aprender, crescer, mas o importante é você chegar a um determinado momento a saber que aquilo que agora você tem, que você carrega, muitas outras pessoas vão precisar disso, para eles poderem seguir também. Para isso você precisa tomar rédea do seu propósito nas suas mãos, ok? Então, nesse versículo a Bíblia vai dizer, olha, homem, presta atenção, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o seu coração corresponde ao homem. O coração do homem corresponde ao homem. Da mesma forma que você se enxerga, assim você será. Da forma que você vê a vida, assim você será. Da forma que você enxerga o seu relacionamento com Deus, assim você será. Da forma que você absorve a realidade da vida, assim você será. Se você acha que é vítima, você vai ser vítima. Se você acha que não tem capacidade, assim será. Se você acha que você tem capacidade, você pode. Hoje não aconteceu, mas Deus tem algo maior. Deus vai te capacitar e você precisa pagar um preço. E você precisa se posicionar como um cristão que passa por vale, por depressão, mas que no momento certo Deus vai te colocar no lugar alto, assim será. Aqui está dizendo que você precisa saber quem você é e acreditar em si, ok? Vamos só voltar um outro versículo aqui, de Provérbios 23. Provérbios 23, 7, nos diz a mesma coisa, aquilo que você já sabe, aquilo que provavelmente você já sabe sobre
a tua vida. Ele diz o seguinte, olha aqui, ó. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Aqui ele está falando de um outro contexto, tá? Mas o que ele quer dizer é que, como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Então, a nossa realidade vem de dentro para fora. Ele vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem coisas que vêm de fora, conhecimento e tal, a gente absorve. Mas a nossa realidade, aquilo que nos fazem sermos quem nós realmente somos, é entender quem nós somos, saber o que Deus espera de nós. Você acha que Deus fez o quê? Fez o homem, vou fazer aí para virar mais um monturo, para virar um depósito de lixo, vamos fazer aqui e tal. E que Deus é esse? Deus te gerou e ele espera um resultado. O que acontece? Ele fez você sabendo que você tem limitações, você precisa superar esses defeitos, essas mazelas, aprender, avançar, crescer, para que você chegue no ponto onde ele projetou você para ser. Razão pela qual você encontra pessoas totalmente deprimidas, pessoas que não têm um olhar, uma visão distorcida de quem são. Quantas pessoas você já chegou a conversar com pessoas que estão dormindo debaixo da ponte, pessoas com uma vida totalmente largada, pessoas que não acreditam em si, em nada. Muitos deles têm muito talento, têm muita coisa que Deus colocou na vida deles. Eu já conversei com pessoas debaixo da ponte que conhecem a Bíblia como ninguém. Você começa a falar da Bíblia, ele tira a Bíblia. Uma vez aconteceu comigo. Fui conversar, levar o cobertor, estava chuviscando e tal, começamos a conversar, o cara tirou a Bíblia a mais sofisticada de estudo, começou a citar mais. E aí, por que ele foi parar ali? Com filhos, abandonou filho, esposa, mulher, quer dizer, abandonou tudo, vivendo debaixo da ponte, dependendo de uma marmita que a prefeitura leva para ele. Deixou de acreditar em quem ele é, passou a ter uma visão distorcida de quem ele é. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós que a gente entenda quem nós somos nele e na vida. Ok? Não é só dentro do templo, mas na vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa sociedade e na vida de forma geral. Porque existem pessoas que dependem daquilo que você carrega dentro de você. Tem gente lá fora que depende quando você abre a boca, você muda a forma que ele vê a vida, muda aquilo que ele está passando, você pode ser bênção, para que você possa ser bênção, quando você abre a sua boca e se posiciona conforme a visão que você tem sobre si. Ok? Então, é sobre isso que nós estamos falando nesse vídeo. Como você se vê, como você se enxerga. Lembra? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como o rosto reflete na água, assim o coração do homem corresponde ao coração do homem. Você precisa saber quem você é. Você é precioso para Deus. E tem muita grandeza aí que precisa ser despertada. Não para se achar melhor de todo mundo, mas para servir a Deus, ser útil na vida e cumprir seu propósito. Você que nos assistiu até aqui, Deus te abençoe. Até mais. Dá like, aperta o sininho e inscreve no nosso canal. Deus te abençoe.